Nós temos um Pai. Oh, glórias. Aleluia, Jesus. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só De ouvir falar. alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou Me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu Sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou O único que escolheu ficar. amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas Desconhecido como Yeshua. o pão da vida de Da Rafa. Eu Sou a luz do fim do túnel. a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Olha, calabás. De formalidade, eu quero intimidade. Sou teu pai, é só chamar. Não preso sobre religiosidade, eu quero intimidade. Bom dia! Bom dia, meus irmãos! Que a santa e muito santa, poderosa paz do Senhor Jesus possa estar em sua vida. Oh, glória a Deus! Para mim agora são 9h07 dessa manhã. Manhã maravilhosa de quinta-feira. É isso aí mesmo, 21/8/2025, 9h08. Eu, o seu amigo, ô glórias! O seu amigo, Bispo Márcio, que estou com você aqui nessa manhã. Eu tenho essa honra, eu tenho esse privilégio, como tanto profetizou aqui a minha mãezinha, minha pastora, minha primeira pastora, minha primeira profetisa, pastora Leonilda, o programa, né? Programa da Rádio do Sem Fronteiras, da TV Sem Fronteiras. Eita, glórias! Que alegria, que a paz, que a presença do Senhor Jesus possa estar já invadindo a tua vida. Se você não está cheio dessas três coisas, olha, pode ter certeza, abra bem a porta do teu coração, porque a paz, a alegria e a presença do Senhor Jesus, ela tem poder em nossas vidas. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe você que já está no seu trabalho, você que ainda vai para o seu trabalho, você que está em casa, correndo aí, trabalha aí em casa, igual o meu amor, a Bispa Nivalda, não para, eu tenho que brigar com ela, para amor, para amor. É, meus irmãos, que bênção, né? Olha, estou passando por aqui, nós vamos começar uma nova série. Meu Deus, eu estava conversando ontem com o seu Toninho, meu amigo, grande diácono, é um dos maiores diáconos aqui. Ó, seu Toninho, um dia que você vier aqui, no Polo de Guarulhos, você tem que pedir para conhecer os grandes seu Toninho. Eita Deus, cheguei lá na igreja ontem, sabe o que o seu Toninho estava fazendo? Varrendo a frente da igreja, né? Bonitinho, é ele que faz isso, é ele que faz. O grande Paulo, cara preta, opa, nosso querido diácono Paulo, que não veio ontem, e eu declaro que a Ângela está curada em nome de Jesus. Ele ficou cuidando das crianças e da Ângela, sempre estão ali varrendo na frente da igreja. Ô, bênçãos dos céus, né? Então nós tivemos ontem, queridos, um culto maravilhoso. Na verdade, são aulas, né? Nós estamos aí nas quartas-feiras do ensino. Toda a primeira quarta do mês, nós estamos no nosso jejum, né? Então, a gente sempre está no jejum das primícias, um tempo de oração, uma palavra. Passado o jejum, as próximas quartas, nós estamos trabalhando o ensino, porque Oséias, se eu não me engano,
ele fala que nós erramos por não conhecer a palavra. Então, irmãos, nós estamos, por enquanto, com temas temáticos. Estamos falando sobre, semana passada, nós falamos sobre a síndrome, meu Deus, me fugiu, como é que é? Fui eu mesmo que ainda dei esse tema para o bispo, da depressão, não, síndrome da... Oh, Jesus, me fugiu da mente, irmãos. Tá dentro da depressão, né? Da inferioridade. Nossa, tá aqui, irmão. Tá aqui pertinho, mas deu um branco. Então, nós falamos semana passada, tivemos um tema sobre a ansiedade. Lembrei, síndrome da ansiedade. Será que tem cura? Da onde vem a ansiedade, né? Foi bastante falado. Tivemos 3 convidadas ali, mulheres de Deus, como a avó, né, mães que são experimentadas, esposas, e do trabalho também, pastor Valdir, pastor Cláudio ali, explanando à luz da palavra, o bispo Castro na frente, foi uma benção. E ontem nós começamos a primeira parte dos dons, e fomos até o início, quase, né? Quase a metade, não chegou à metade ainda, porque é muita coisa que nós temos que falar dos dons, né? Então você que ainda não pegou, corra, tá no nosso YouTube, mas qualquer coisa você pode chamar a bispa, que ela vai te mandar o link do YouTube de ontem, e você vai ver, nós começamos a falar sobre os 10 dons que o apóstolo Paulo fala que está liberado para a igreja de Cristo na terra. Nós acho que chegamos no 4º ou no 5º, nós vamos falar sobre os 10 e teremos um ato profético. Não sei se vai dar para terminar na próxima quarta, mas se não terminarmos na próxima quarta, nós agendamos para a próxima quarta e vamos continuar falando dos dons, porque a nossa ideia é tirar todas as dúvidas e todos venham entender, né, o que significa cada um desses dons, para quem quem pode ter, como Deus faz, aonde Deus usa. Então, foi uma noite maravilhosa ontem. Parabéns a todos os envolvidos aí, o Bispo Castro, Pastor Valdir, Pastor Cláudio, porque eu sei que é muito trabalho, mas Deus tem dado graça. Amém? Glória a Deus. Queridos, estamos no ano de 2025, estamos construindo os nossos sonhos. Muitos de vocês já mandaram os envelopes, muitos já viveram os sonhos e vamos continuar vivendo. Tivemos aí 10 dias do jejum das primícias, né? Que foi um tempo maravilhoso do Senhor. A Bispa Nivalda pediu para nós algo a mais, né? E foram 10 dias. Eu particularmente, a Bispa Nivalda e alguns fizemos mais, né? Fizemos 15 dias, 16 dias de jejum por causa da cura que nós tivemos aqui no sábado e precisávamos nos entregar um pouquinho mais, então nós esticamos o nosso jejum, mas foram 10 dias de jejum das primícias. Depois nós falamos de 10 tesouros escondidos, 10, o resgate do tesouro escondido. Ontem, a nossa bispa esteve pela manhã fazendo fechamento. Irmãos, olha, você que ainda não ouviu, corre, tá na live ao vivo, mas também tem áudio. Se talvez você é novo, bispo, eu estou começando agora, como eu faço? Olha, procura a Bispa Nivalda, ela vai te dar todas as informações, tá bom? Talvez você pode ser aqui do Polo de Guarulhos, ou você pode ser do Polo de Bauru, ou dos nossos canais, ou até mesmo dos grupos de espalhado do WhatsApp. Se eu não me engano, só a Bispa, ela tem 18 grupos que ela cuida, enviando de pessoas que chama bispa, a palavra não chegou, a oração não chegou. Olha que coisa linda, tem que ligar mesmo, tem que chamar mesmo, meu irmão, porque a palavra é o alimento das nossas vidas, né? A palavra, olha, quem não se alimenta da palavra, você terá problema sério de caráter amanhã. Bispo, isso é duro, é muito pesado. Irmão, mas eu vou falar para você a real. O crente de hoje, principalmente, que não for ministrado todos os dias na palavra, não tiver um tempo de oração. Olha, eu estava orando com a nossa irmã Iusildinha lá de Bauru, glória a Deus, um beijo, minha fofa de Jesus. E ela colocou louvor e esteve ali na oração da madrugada. Nós estamos no clamor da madrugada, vai terminar dia 31.
Esse mês aqui nós estamos no clamor da madrugada até o final do mês. Amém? Então tem oração, tem palavra, tem tudo aí para as nossas vidas, tá bom? Bom, dado todos os avisos, amanhã, ô glórias, cadê Bauru? Manda um bom dia, boa tarde ou boa noite aí, Bauru! Paradinha para tomar uma água com gás, ô glórias! Amanhã, à noite, eu quero te convidar, você que é da região de Bauru, nós estamos saindo daqui a pouquinho, logo depois do almoço, nós vamos estar indo para Bauru. Amanhã à noite, queridos, eu vou estar fazendo o encerramento dessa campanha que está sendo ministrado, junto com a bispa, pastor Marcos, pastora Jane, meus fofos de Jesus, pastor Frank, pastora Rosa e todos os obreiros lá de Bauru. Vamos ter um fechamento, irmãos, cheios da presença de Deus. Ó, leve roupas de quem você quer para nós orarmos e ungirmos. Leva lá fotografias. Se você tem a sua carta dos sonhos, o que você tiver em mãos, se você quer oração, vai lá. Vai ter 30 minutos de oração com unção com óleo para toda a igreja amanhã. Vai lá. Bispo, mas quem vai fazer isso? Deus já fez. Ele só está nos enviando. Eu e a bispa e todos que estiverem lá seremos enviados do Senhor. Você vai aprender isso nos dons. Eu estou debaixo de um envio apostólico. O próprio Jesus nos enviou. Então vai que Deus tem algo tremendo para as nossas vidas amanhã, tá bom? Glória a Deus. Queridos, estamos hoje começando uma série que se chama, meu Deus, ô tio Cid, eita menininho danado inteligente esse meu cunhado, ô glórias, fala assim, ó, o resgate do tesouro da unção, o resgate do tesouro da unção, ó, está baseado em Lucas. Você que está acompanhando aí, deixa eu ver se não está alto o meu retorno aqui. Lucas capítulo 15, versículo 11, uma parábola que quase ninguém conhece e não se prega em igreja nenhuma. A parábola do filho pródigo. Acho que todos na face da terra já ouviram falar dessa parábola, né? Então, daqui a pouquinho eu vou ler. Mas antes disso, eu quero ler na íntegra o que o Bispo Castro colocou aqui, falando sobre a introdução desta série. Atenção, todos os meus parceiros que vão ministrar, que vão estar na escala. Eu estou aqui quinta-feira, sexta-feira vem um, sábado vem outro, domingo estaremos lá em Bauru. Ei, Bauru, domingo de manhã promete também, Bispa Nivalda, cheia da unção de Deus aí nesse lugar, hein? Eita, glória a Deus lindo. E então, todos, pegue essa visão dessa introdução. Eu vou ler na íntegra o que o Bispo Castro colocou aqui. Olha só, a introdução da série, tá? A introdução da série diz assim, ó. A unção é... Opa, peraí, deixa eu tirar aqui que eu esqueci de colocar modo avião. Opa, senão vamos ser roubados, olha. A unção é nada mais, nada menos que a aprovação de Deus na vida dos seus escolhidos, para executarem em seu nome coisas extraordinárias. Sem a unção, não temos a menor chance de êxito em nossa jornada ministerial. Vou um pouquinho mais. Sem a unção, nós não teremos êxito em nada nas nossas vidas. Profissional, financeira, no nosso casamento, em todas as áreas. Com o passar do tempo, o comodismo da zona de conforto, isso acontece conosco? As frustrações, os sofrimentos provocados por derrotas e perdas que sofremos ao longo da vida nos faz perder
a unção de Deus. Olha o que ele colocou aqui terminando. A unção está para nós, como a dracma que estava para aquela mulher. Como estava a dracma para aquela mulher? Perdida. O que nós aprendemos com essa parábola da dracma? Ela foi atrás, não se conformou, não aceitou, apesar de ter ainda 9, mas ela deixou as 9 guardadas e foi atrás da dracma que estava perdida. Quem fez isso por nós? Jesus! Oh, glórias! Então, vamos ao resgate desse tesouro. Oh, glória a Deus! Hoje, queridos, seria o Bispo Castro com a presbítera Fabiana que iria fazer a abertura dessa série. Mas eu ontem na igreja, usando o dom de discernimento que nós vamos falar semana que vem, eu vi a correria do Bispo Castro na terça, quando eu estive lá, para nós prepararmos esse estudo dos dons. Eu vi a correria do Bispo Castro e da presbítera Fabiana ontem. Eles ainda cuidam do meu sogro, o senhor Duvalino, que mora com eles, tem o trabalho deles, tem toda a correria, né? Eu estou saindo de viagem, então o Bispo Castro é o bispo responsável aqui, na falta minha e da Nivalda, então ele está aqui na frente de tudo, usando o dom do discernimento. Eu falei, bispo, descansa o coração, eu vou abrir a série para você. Amém? Então, eu estou aqui substituindo os meus queridos, e o tema de hoje é a unção da restituição. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Meu Deus, querido, já abre a sua Bíblia aí enquanto eu vou tomar uma água. Lucas 15, 22. Nós vamos fazer o seguinte, como eu vou trabalhar essa série aqui, vamos ler tudo, tá bom? Que aí depois eu não preciso ficar voltando e lendo, eu já posso ir direto. Vamos para Lucas, capítulo 15, versículo 11. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passado muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade. E este o mandou para os seus campos, a guardar porcos. Ali desejava ele fartear-se das alforras que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Então caiu em si e disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E, compadecido dele, ou cheio de amor, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai,
pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, lhe disse, esse é o texto básico que o bispo Castro colocou, tá? O pai, porém, lhe disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestindo-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias novas nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque minha mãe fala muito isso, né? Minha mãe fala muito isso. Minha mãe sempre gosta de pregar essa parábola. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, uma festa, uma alegria, um tempo novo, a restituição do filho que estava perdido. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Preste atenção no que o servo falou para o irmão desse filho que estava perdido. Porque o recuperou com saúde. Qual é o tema da série que nós vamos começar? O resgate do tesouro da unção. O resgate do tesouro da unção. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, observa que ele nem o tem como irmão, né? Ele nem considera como irmão. Ele já diz o teu filho, ou seja, ele já corta o vínculo totalmente. Vai prestando atenção. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai. Tá preparado aí, meu irmão? Tá sentadinho? Meu filho, tu sempre estarás comigo. Tudo que é meu é teu. Toma essa lapada aí, aceita que dói menos. Eita glória! Entretanto, era preciso que nos regozijemos, ou seja, que nos alegremos. É preciso que haja festa, porque esse teu irmão, olha como o pai coloca, teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Tema de hoje, a unção da restituição. Pai, obrigado nessa manhã, Pai, por podermos termos um Pai para chamar de nosso Pai, por podermos ter um Deus para chamarmos de nosso Deus. Obrigado pela presença do Espírito Santo, o enviado para chamarmos de nosso amigo, nossa presença diária, Espírito Santo. Como diz o louvor, Senhor. Que presença é essa? Que presença é essa? Pai, é o resgate da unção, Senhor. Unção, ou temos ou somos vazios. Presença de Deus, tema de domingo. Ou somos vazios
ou temos a presença de Deus? Eita glória! Fala comigo ainda mais. Fala com os meus irmãos que me ouvem logo, daqui a pouquinho. Mas tem aqueles que vão ouvir à tarde, tem aqueles que vão ouvir à noite ou outro dia. Mas a hora que você estiver ouvindo, assim te diz o Senhor, o Pai está de braços abertos para te receber. Oh, glórias! Aleluia! Glória a Deus! Deixa eu correr aqui, meus irmãos, que já foi 25 minutos, meu Deus. Queridos, estava eu aqui me preparando para falar um pouquinho, né, dessa parábola tão conhecida por todos nós. Eu não tenho tempo, mas existe um estudo que fala sobre essa lição muito profundo, e ele trabalha sobre as 7 lições do filho pródigo. E a introdução dessa palavra é muito sério, queridos, porque é algo que está muito escasso nos dias de hoje, quando nós erramos, que é a humildade do arrependimento. Então, eu vou falar sobre 7 lições que esse jovem dessa parábola, junto com seu pai e seu irmão, deixa para nós. O primeiro, o reconhecimento sincero do erro. 7 lições para não perdermos a unção, tá? Vamos colocar assim. 7 lições para não perdermos a unção. O primeiro, reconhecimento sincero do erro. Observa que o filho, ele tem a coragem de falar para teu pai, para o pai dele, o erro que ele cometeu. Ele admite o teu erro. Qual foi o erro desse jovem? De pedir antecipadamente os seus bens. Qual foi o erro desse jovem? Sair debaixo da cobertura do pai. Qual foi o erro desse jovem? Sair sem o envio, sem a bênção do pai. Filhos que me ouvem que ainda não se casaram e que ainda não saiu debaixo do teto dos pais. Por esses dias atrás, o pastor Valdir deu uma aula sobre honra aos pais. Pega essa ministração. Eu vou até trabalhar mais essa ministração. Vou dar um jeito de repetir, porque é algo que nós precisamos ter vivo dentro do nosso coração. Preste atenção. Qualquer um de nós que saímos debaixo do teto dos nossos pais sem a bênção dos nossos pais, nós não teremos êxitos. Nós não vamos vencer. Para vencermos é necessário termos a bênção do pai e da mãe. Caso algumas exceções em que os pais não estejam na fiação. Mas se o seu pai e a sua mãe estão na fiação com Deus, está ali, você precisa da bênção do pai e da mãe. E esse foi o erro que esse jovem cometeu. Ele achou que essa fatura não ia chegar. Chegou. A segunda lição, esse jovem, ele demonstra uma disposição para assumir as consequências. Não pensa que quando nós nos desviamos da presença do Senhor, né, a moda agora é assim, pastor, estou pedindo a benção porque vou seguir carreira solo. Carreira solo aonde? No mundo. Vou dar uma pausa na carreira gospel. Deixa eu te informar uma coisa, não existe carreira gospel. No mundo, Pai, Filho e Espírito Santo não existe pausa. É igual casamento. Vou dar uma pausa no meu casamento, depois eu volto. Não, legal, acabou o casamento. Eu vou dar uma pausa no meu trabalho. Não tem pausa, irmãos. Não existe pausa. A fatura vai chegar. E esse jovem pagou um preço caro. Ele foi trabalhar de servo numa fazenda para cuidar dos porcos.
E ele não podia comer a lavagem dos porcos que o dono não deixava. Entendeu a situação aqui dessa parábola? Ele nem tinha direito de comer o que os porcos comiam. Ou seja, vamos colocar numa hierarquia, na cabeça do dono daquela fazenda, os porcos estavam acima daquele servo. Ele estava abaixo daqueles porcos. Olha a situação que esse jovem foi parar. Essas são as consequências, meus irmãos. A terceira lição, ele demonstra uma ação concreta de mudança. Quando ele primeiro, em suas orações, ele fala aqui, no versículo 18, ele diz assim, aqui é a oração dele, aqui ele não está ainda diante do Pai, aqui é a oração dele, ele diz assim, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Aqui é a confissão dele com Deus. Entende? Depois, quando ele chega diante do Pai, ele repete a mesma coisa. Isso é uma ação concreta de mudança. Porque a nossa mudança, a nossa virar de chave, a nossa transformação, ela não é de fora, é de dentro. Ela não é aparente. Ela é interior, ela tem que vir do fundo, ela tem que vir de dentro para fora. É algo que está escondido e vai ser revelado. Eu não posso somente mudar as minhas roupas, o meu cabelo, a minha aparência. Eu tenho que ser transformado, lapidado dentro. Por isso que eu disse que se não formos ministrados na palavra, nós vamos ter problema no nosso caráter cristão. E esse jovem, nessa parábola, nos ensina essa cura interior. De nós fazermos uma autoanálise e reconhecer que erramos. Quando falamos coisas que não deveria termos falado, de atitudes, todos nós já passamos por isso. Mas você vai sustentar essa vaidade ou você vai admitir que você errou? Eu estou correndo aqui, tá, irmãos? Porque o tempo já foi. Em quarto lugar, a quarta lição que nós tiramos aqui é a parte do Pai, que simboliza a Deus. Por isso que eu coloquei esse louvor, eu sou teu Pai. É só chamar. Eu sou teu Pai, eu estou aqui, mesmo que você caiu. Eu sou teu Pai. Então, observa que o Pai, ele trabalhava ali naquela fazenda, uma mão na enxada e a cabeça levantada olhando para frente, que era a porteira, assim, né? Para ver se a qualquer momento o filho ia chegar ali. Olha a esperança desse homem. O filho foi sem nem se importar com ele, mas ele não guardou isso no coração dele. Ele não estava preocupado. Esses dias atrás, a pastora Sandra pregou em um dos domingos. Né? O nosso querido Lelê aqui, o nosso baterista, foi morar, né, no país fora e ficou lá 5 anos, na Suécia. Não me lembro se é na Suécia. E a Sandra disse que quando ele voltou, que foi receber no aeroporto, e o coração dela estava ali para sair pela boca, porque ela queria ver o seu filho passar por aquelas portas e ela poder recebê-lo de braços abertos. A pastora Sandra ainda tem a Karina, ainda tem a Vitória, e ainda tem os filhos que é por parte do Rui. Todos eles entenderam, porque o momento era a recepção do Leandro. Então, esse era o pensamento do pai. Só de receber o filho que estava perdido. Então, é o amor incondicional. Nós vamos falar sobre o dom do amor. Você vai entender essa atitude desse pai. Aqui ele demonstra o papel de Deus, o papel de Jesus para conosco. O pai sempre pronto a receber o que estava perdido.
Por isso que se chama o amor incondicional, o amor ágape. Amém? E quando o pai, ele de braços abertos, tem aquela atitude de abraçar, sem se preocupar como estava, se ele tinha gastado todo o dinheiro. O pai não ficou perguntando o que você fez, o que você não fez. Não, filho, você estava morto e reviveu. Você estava perdido e foi achado. Eu não quero saber o que você fez, eu quero saber de agora para frente. Vamos consertar. Entendeu? Esse é o amor de pai, esse é o amor de mãe, esse é o amor do nosso Deus. A quinta lição. Você que é pai e mãe. Nós que já somos avós. Guarde essa quinta lição. Ele estava esperando. O fato de ver o filho, quando ainda estava longe, sugere que o pai frequentemente olhava, como eu disse, para a porteira. Amém, meus irmãos? Em sexto lugar, ele correu ao encontro do filho. E em sétimo lugar, ele interrompeu a confissão do filho. Porque o bem mais precioso que ele queria estava ali, na frente dele. Na frente dele. Olha o exemplo que ele deu para os seus funcionários. Vamos dizer que esse pai do filho pródigo tivesse 30 famílias ali trabalhando em suas fazendas. Dessas 30 famílias, quantos filhos dos servos não estavam presentes? Viviam em suas casas. Era uma cidade. Como você acha que agiu o chefe dessas famílias com seus filhos? Então essa lição, ela não é só para o irmão mais velho do filho pródigo que não entendeu. Era para cada um que estava ali do lado, cada um dos que moravam com ele, que trabalhavam com ele, a aprender o que é ser um pai verdadeiro. Por isso que o filho pródigo observa que ele já não o considerava mais como irmão. Para ele já tinha riscado o seu irmão. Que ele não o chama de meu irmão, ele chama de teu filho. Ele demonstra ali, né, um ranço, uma amargura no seu coração. Ele demonstra ali uma ferida aberta. O irmão do filho pródigo, poderíamos trabalhar depois isso aqui, ó. Ele mostra para nós aqui um sentimento, uma ferida não curada. Quando ele fala teu filho, nessa palavra teu filho, ele já mostra, ele já dá um extrato do que estava no seu interior. O pai todo alegre, fazendo uma festa, convocando, mostrando, dando uma lição. E o filho mais velho não entendeu. Por que o filho mais velho não entendeu? Porque ele estava deformado no seu interior. Ele traz algumas justificativas ao pai. Você nunca fez festa para mim? Você nunca nisso? Você observa que ele acusa o pai. E o pai lhe responde, filho, você sempre teve direito a tudo. Deixa eu fazer aqui uma observação. Isso aqui acontece conosco. Às vezes, esse espírito de inferioridade que estava no coração desse jovem, muitas vezes está dentro de nós. Às vezes nós estamos dentro de uma igreja e nós olhamos Deus usar uma pessoa e a gente fala, puxa vida, por que Deus não me usa assim? Por que eu não comprei esse carro? Por que eu não comprei essa casa? Por que o meu casamento não é assim? Por que isso? Nós temos os nossos porquês. Mas, querido, tira o porquês e vai ter essa intimidade com o pai. O que o irmão mais velho do filho pródigo ouviu do teu pai é o que você vai ouvir de Deus.
filho, os céus estão abertos. Eu estou aqui. Jesus, como nós aprendemos aqui no discipulado de Apocalipse, está na condição de um advogado sentado à direita de Deus Pai. Todos nós, independente de quem servimos, temos acesso a Deus. É só seguir o que fala Mateus. Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e vai falar com Deus. Que em secreto Ele vai te responder. Em secreto Ele vai te responder. Olha esse louvor. Olha só. Ó. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. E nomes eles me apresentar. Ele vai se apresentar. Quem? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Quem? Ah. Quem é? Quem é esse aí? Quem é o nosso Yeshua? Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acaba. E o quê? Oh, recalava choreando, alavas. De formalidade. O que ele quer? É só chamar. Ele é nosso Pai. Ore balaba chore canta lamanás. Ele é o nosso Pai. Por isso, nessa manhã, vamos atrás do resgate dessa unção. Talvez você perdeu essa unção com o passar do tempo. Por isso que hoje eu estou abrindo esta série falando para você sobre a unção da restituição. Nós usamos essa parábola de um pai que, por um período, ficou sem o seu filho, o mais moço, o seu caçula. Mas chegou o dia da restituição. A sua restituição pode ser hoje. Agora olha, eu estou gravando essa palavra, hoje é dia 21/8/2025. Agora é exatamente 9h48. A restituição que você precisa pode ser agora. A restituição dessa unção não é só no âmbito ministerial, não. Pode ser do seu casamento. Como está o seu casamento? Será que você está vivendo um casamento verdadeiro ou de fachada? Como está o seu relacionamento com seus filhos? Olha como estava o coração desse jovem, do irmão mais velho, guardando o sentimento em relação ao seu irmão. Tantos anos e ele guardando, armazenando. Queridos, você vai ficar sem falar com seu pai, com a tua mãe? Vai chegar Natal, dezembro, você vai fazer festa sem falar com alguém? Com relacionamento rompido, a moda agora é cancelar. Bloqueei fulano na minha... Meu irmão, rasga o teu coração nessa manhã. Faça como pai, não como irmão mais novo. Sustente e alimente uma esperança. Ele vai voltar. Ele vai passar por aquelas portas. Eu vou conseguir. Eu vou orar. Eu vou jejuar. Eu vou me aquebrantar. Eu vou me humilhar. Mas ele vai. Eu vou viver. Agora, você pode também guardar no seu coração o que tinha esse irmão mais velho. Essa é a verdadeira lição nessa manhã. Você vai se posicionar como pai ou como irmão mais velho? Se você ficar na condição do irmão mais velho, você vai guardar ranço, você vai guardar amargura, você pode até ter um câncer, porque quando nós
temos no nosso coração esse tipo de coisa, nós atraímos doenças. Isso é fato, isso é provado cientificamente pela medicina. Então, abre o teu coração. O Pai te chama nessa manhã. E você, assim como eu, um dia saí da minha casa sem a bênção do meu pai e tive que voltar. E o meu pai me recebeu de braços abertos. Mas eu precisei desejar mudanças. Eu precisei pagar a fatura. Não pensa que essa fatura não vai ser paga, vai sim. Todo erro tem suas consequências, seja grande ou pequena, mas tem suas consequências. Paizinho querido, eu apresento, Senhor, a vida de cada um nessa manhã, orando com gratidão. Eu quero ser grato a Ti, grato por tudo que o Senhor tem feito, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por termos esse canal, chamado Canal da Comunhão e do Amor Sem Fronteiras. Desse canal, Senhor, que tem alcançado vidas, Senhor. Obrigado, Jesus. Em segundo lugar, Pai, eu peço perdão pelos nossos pecados. Eu agora, Senhor, desse óleo da unção que está aqui, a acácia, o óleo da unção da libertação, Senhor, eu espalho ele. Oh, meu Deus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Oh, Senhor, a pior coisa que existe é andarmos pesado, carregando o fardo pesado do pecado. Mas hoje, Senhor, nós rasgamos o nosso coração. Perdoa-nos, Senhor. Nos lava-nos com teu sangue purificador, Senhor. Senhor, em terceiro lugar, eu quero te pedir, cuida da nossa família, cuida de tudo que é nosso, você que está comigo aí. Ore pela tua casa. Você viu essa ministração do filho? Ore pela tua casa. Ore pela sua família. Senhor, eu oro pelos enfermos. Você que está me ouvindo, Deus vai te usar na cura. Use o dom da cura, o dom das maravilhas. Eu declaro aos enfermos que me ouvem nesta manhã, em nome de Jesus, receba a cura, ser liberto dos seus traumas e emoções. Ser liberto desse espírito maligno que te faz jogar pelo celular, que te faz entrar em site de pornografias, que te faz adulterar por com imagens. Que o Senhor te purifique no seu pensamento, que o Senhor te limpe. Eu oro por restituição profissional. Você vai ser recolocado no mercado profissional. Mas, bispo, eu estou com a idade avançada. Assim te diz o Senhor, eu vou te recolocar no mercado profissional. Oh, glórias! Vamos ter testemunhos disso do que eu estou te falando. Que Deus abençoe a tua empresa, as empresas. Que Deus abençoe aonde você tocar, colocar as suas mãos. E que você venha prosperar e viver as palavras e as promessas do Senhor em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Olha, vamos continuar orando pela nossa querida pastora Sandra aqui de Guarulhos. Se não passou, vai passar por cirurgia. Nós já ungimos ela, está enviada, viu, pastor Rui, presbítera Camila, Karina, Vitória, Lelê, todos aí que estão assim com os corações, né? Nós estamos juntos em oração e já deu tudo certo em nome de Jesus. Ore, Senhor, Tu és os médicos dos médicos, nessa cirurgia, Senhor Jesus, o Senhor está no comando ali, o Senhor é o mestre dos mestres desses médicos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Ore por mim, pela Bispa Nivalda, daqui a pouco estamos saindo daqui, tá bom? Que Deus te dê uma quinta-feira abençoada. Mas olha, preste atenção, não permita ser roubado como o irmão mais velho do filho pródigo. Deseje viver a restituição dessa unção, como o jovem que estava perdido e foi achado, tá bom? Trabalhe na tua mente, quem eu serei? O irmão do filho pródigo que guardou ranço ou o pai que guardou a esperança de reaver o seu filho que estava perdido? Deus te abençoe, fique na mais santa e poderosa paz do Senhor Jesus.